Thaís Bilenque, nós vimos uma cena sensacional essa semana, uma cena de campanha, mas que era uma cena política muito significativa, que foi o encontro entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito, candidato à reeleição, e finalmente o desaparecido. E eles foram almoçar juntos. O que deu nessa churrascada aí? Exato, eles foram num restaurante de carnes, no Morumbi. O Bolsonaro chegou no mesmo carro que o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes, e os dois, Nunes e Tarcísio, descem do carro e o Bolsonaro fica no celular um tempinho. Aí o Tarcísio vai meio que buscá-lo, ele desce do carro, entram no restaurante e sobem direto num palanque que tinha sido montado. Aí eles fazem um discurso e tal. O ponto em comum, né, que eles encontraram para fazer como a bandeira da aliança entre Bolsonaro e Nunes é que, no governo Bolsonaro, a União negociou a dívida da Prefeitura de São Paulo, uma disputa de mais de 70 anos, em relação ao Campo de Marte. Então, 20% do terreno do Campo de Marte foi para São Paulo, extinguiu, assim, uma dívida que era cobrada de 25 bilhões de reais, entrou muito dinheiro no caixa da Prefeitura todo ano, em razão disso, e ainda a Prefeitura concedeu esse terreno, então ela recebe da concessão. Ou seja, a gestão Nunes, de fato, se beneficiou e muito dessa negociação com o Bolsonaro. Isso é o fato e é disso... E foi para a aeronáutica, né? A grande parte do terreno. Os 80% foram para a União, para a aeronáutica. Agora, se, de um lado, como o Bolsonaro tinha que se justificar essa aliança e de onde ela nasceu, ou, né, qual foi o grande benefício que essa aliança trouxe, eles precisaram contar toda essa história. Com o Tarcísio, toda vez que ele foi chamado e pronunciado no palanque, nos outros momentos desse ato de campanha, era sempre assim, o governador de São Paulo, o gigante Tarcísio de Freitas. Assim, um adjetivo bastava para falar sobre ele. O Bolsonaro ainda teve que dar explicações sobre o apoio que ele não deu ao Marçal, mas ele teve que se explicar porque ele teve um encontro, mas que não era bem assim, que isso causou desgaste, ou seja, ele começou se explicando nesse único e tão aguardado encontro entre Nunes e Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E o Bolsonaro ainda se prestou ao papel de cobrar o Baleia Rossi, que é presidente do MDB, partido do Ricardo Nunes, por ter chamado o Michel Temer, que também estava lá, de o melhor presidente do Brasil. O Bolsonaro ainda falou erro grave. Somos dois. Elogio em boca própria é vitupério, né? Quer dizer, ele tentou levar a sua própria bola, mas murchou ela, né? Isso era só o começo, Toledo. Do lado de baixo, né, do palanque, embaixo do palanque, os assessores estavam me dizendo que o importante mesmo é que o Bolsonaro, ao se aliar ao Nunes, tinha dado o tempo de TV do PL, que é o maior tempo de televisão, para o Ricardo Nunes, que é o contraponto às redes sociais, em que o Marçal cresceu tanto, o Nunes conseguiu crescer pelo tempo de televisão, que tinha o maior, então eles estavam ali, tá bom, ok, Bolsonaro. Aí acaba esses discursos, né, em cima do palanque, e ele tinha uma mesa reservada para as autoridades, uma longa mesa reservada para as autoridades, e todo mundo que estava no palanque desce para ir até lá. O Bolsonaro é o primeiro a chegar. Nunes e Tarcísio ficaram sendo tietados e parados pelas pessoas que estavam lá. Quem que estava lá? Era basicamente um monte de empresários, advogados e gente que já é simpatizante e eleitora deles, que tinha pagado para estar lá, enfim. Era daqueles almoços de campanha. Assim. Foi um almoço organizado pelo Fábio Weingarten e tinha um ingresso de mais de R$100, R$130 por convidado para estar naquele ambiente. Com eles, o Tarcísio e o Nunes, muito tietados, demoraram para chegar na mesa, mas o Bolsonaro chegou rápido. E no que ele chega, tinha umas comidas servidas assim, né, uns pratos com linguiça, carne, ele começa a comer com a mão e vai cumprimentando as pessoas que se aproximam dele, ele vai comendo e tal. Em dado momento, ele vê do outro lado da mesa, numa distância que não dava para esticar a mão e cumprimentar, o Paulo Cunha Bueno, que é um advogado dele, um dos advogados dele. E aí, nisso que ele vê, ele se mostra assim entusiasmado e joga uma linguiça para cima para comer com a boca, para ela cair na boca dele. Sei. Só que a linguiça cai para fora, daí ele pega com a mão, come, Sei. Tinha farofa, não? Não. E aí eles sentam, aí chegam os outros dois, todo mundo senta e começa a comer agora com um garfo e faca mesmo. Tarcísio,
À esquerda, Bolsonaro no meio, Ricardo Nunes à direita. Eles estavam de costas pro cercadinho da imprensa, então eu fiquei vendo eles de costas comendo, de ladinho, assim, que dava pra ver mais ou menos. E eles comem super rápido, porque eles tinham que dar uma entrevista coletiva em seguida. E durante aqueles minutos todos que eu fiquei observando, Nunes e Bolsonaro não se falaram. Eles ficavam comendo, olhando para o prato, assim, sem se falar. De vez em quando alguém puxava um assunto com o Bolsonaro do outro lado, ele conversava com quem estivesse lá. Sejam muito íntimos. E aí terminam de comer, levantam e vão para essa sala ao lado que tinha sido reservada. O Bolsonaro limpa a mão com a boca com a mão, a camisa manchada, todo esquema Bolsonaro de ser. Uhum. E aí eles fazem essa entrevista em que o Bolsonaro começa falando o discurso dele de sempre sobre a inelegibilidade, dizendo que ele era um processo político, que ele era perseguido, e aí ele fala que, bom, na Bahia em 2022 os eleitores puderam votar até meia-noite, querendo dizer que tinha tido irregularidades para favorecer eleitores do Lula. E aí a Carolina Linhares, que é repórter da Folha, pergunta para o Nunes, que estava quieto na dele ali, ouvindo aquilo lá, prefeito, o senhor concorda? E aí o Nunes se esquiva, continua a entrevista. Eu não prestei atenção nesse negócio de votação em 2022. Ele falou, não vi isso, né? Aí o Bolsonaro, de novo, diz que ele é o candidato da direita, que ele é inelegível, mas que tem anistia aí para acontecer, que as coisas vão mudar. O Tarcísio é questionado, o Tarcísio reitera essa fala dele, diz que o candidato da direita é o Bolsonaro, e ainda fala assim, eu sou monotemático, eu só falo de São Paulo. Tipo assim, eu sou tecnocrata, me deixa nesse papel de tecnocrata, que hoje quem brilha é o presidente Bolsonaro. Não queria responder muito a nada, ficou um passo atrás do Bolsonaro, inclusive. Alguém fez alguma pergunta de segurança pública para ele responde, e aí o Bolsonaro bate nas costas dele e fala, esse cara aqui é bom, ainda dá um empurrãozinho para ver se ele dá um passo à frente na hora de responder, mas o Tarcísio fica assim, secundando mesmo, sem fazer questão nenhuma de aparecer. Não precisava, né? Ou seja, o Bolsonaro estava precisando de toda a ajuda que ele pudesse receber, principalmente de si mesmo, que no final acabou, repito, virando o vitupério. E o Tarcísio querendo deixar ele se enforcar sozinho. Aí, Toledo, depois de poucas perguntas, o Ricardo Nunes tinha que sair para um outro compromisso, e aí ele vai cumprimentar, interrompe a entrevista, fala, com licença, eu preciso sair, cumprimenta o Tarcísio e vai cumprimentar o Bolsonaro, e nisso o Danilo Verpa, que é um fotógrafo da Folha também, registrou o momento de frente, e aí ele mostra o Bolsonaro cumprimentando o Nunes, virando o rosto do outro lado para ele. E aí o Nunes sai. E aí a assessora tenta interromper a entrevista naquela hora, não consegue, tenta mais de uma vez interromper a entrevista, e o Bolsonaro fala, não, tá legal, eu quero continuar, e continua falando de maneira entusiasmada das eleições em outras cidades, de outras participações dele, enfim, falando de tudo, fala que o Lula nunca deu espaço a ninguém, mas ele sim, por isso que tem tantas lideranças surgindo na direita. Ele que deu espaço para as lideranças surgirem. E aí vai embora todo o pimpão, animado com selfie, dribla seguranças para poder fazer uma selfie a mais aqui, uma selfie a mais ali. Então, claramente, ele estava com saudades. Sem dúvida nenhuma. Da churrascada dele em São Paulo. Sensacional essa cena descrita pela Thaís Bilenque, porque é a síntese do que deve vir a ser essa eleição, na minha opinião, né? Porque ainda, é claro, tem que sair e esperar o resultado do segundo turno, mas na minha interpretação, tanto Lula quanto Bolsonaro vão sair mais fracos do que entraram. Porque eles não atenderam às expectativas nem dos aliados, nem dos eleitores, né? Os polarizadores polarizaram menos. Os seus campos magnéticos diminuíram, encolheram. Mas por razões diferentes, né? Porque o Bolsonaro encolheu enquanto a direita cresceu. Foi na contramão, portanto, do resultado da eleição. E o Lula perdeu força junto com a esquerda, né? Que diminuiu, se a gente somar todos os partidos de esquerda, né? Ficou menor em relação ao resto, né? Eu não vou me detalhar muito, acho que esperar o resultado do segundo turno para terminar de fazer essa análise mais detalhadamente no domingo, até porque você não vai estar lá, então eu vou ter que ficar falando muito sozinho. Mas o meu ponto é que o Bolsonaro sempre foi uma porcaria de líder, como disse o Malafaia, não é novidade. Na verdade, para mim, ele é um surfista que deu sorte de surfar a onda certa em 2018, mas perdeu a prancha em 2020, em 2022 e 2024. E o Lula mudou? Não, o Lula
está fazendo o que sempre fez. Só que eu acho que as circunstâncias mudaram, tanto para ele quanto para o Bolsonaro. Mudaram as expectativas do eleitor. E nenhum dos dois está conseguindo atender essas novas expectativas. Não basta mais dar o Bolsa Família, não basta mais dar a renda complementar, eles querem mais, os eleitores querem mais do que isso, e eu acho que fazendo a mesma coisa, eles não vão conseguir mais dar a satisfação que o eleitor espera, porque é uma equação, né? A satisfação é expectativa menos realidade. Se a realidade continua igual, mas a expectativa cresce, o resultado vai ser insatisfação e perda de popularidade. Eu acho que boa parte da esquerda, de alguns candidatos pelo menos, e políticos de esquerda e centro-esquerda, percebeu esse diagnóstico que você fez e passou a tomar medidas para tentar responder a isso, o que nos leva ao próximo bloco. Vamos lá, então.